E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui nos estúdios da Roldrone, no Bandeira Centro Empresarial. Roda a vinheta para nós aí, Rodrigo. E hoje nós vamos conversar com a head dos canais infantis no Brasil, diretora de estratégia e receita para a América Latina da Warner Bros. Discovery. Nós temos a honra de receber aqui, nos estúdios da Roldrone, a Lívia Gelli. Tudo bem, Lívia? Oi, tudo bem? Que carteirada. Prazer que carteirada. Você já viu? Já mandei aqui. Nem você sabia, né, que era Nem tanto. eu sabia, né? Que era tanto, tanta letra. E junto com a gente aqui também, o meu amigo Wesley Sgutti. Wesley Sgutti. Foi uma semana só sem participar, você tá esquecendo meu nome? Já? Nossa. Explica aí por que você não veio semana passada. O microfone é todo seu, explica aí por que você não veio semana passada. Foi fazer um... Você faltou. Eu fiz uma ponte aí. Tá no caderninho lá, a próxima falta. A multa vai comer solta já, porque... Tem um pouco de relação com aqui, viu? Porque... Não vem dar desculpa não aí, porque... A gente o futuro a gente ia deixar um recadinho pra você lá, a gente não colocou no ar ainda, mas nós vamos colocar. Mas o entrevistado não é você, é a nossa amiga Lívia. Então nós vamos conversar com a Lívia aqui. Mas eu tava querendo saber onde é que isso ia chegar. Ele ainda não respondeu porque ele não veio. Não, eu não vou poder. 30 episódios já, vem todos, né? Aí não vou poder vir. Falei, ih, rapaz, acho que ele não vai mais, né? Vai participar, mas aí no fim, menininha aqui me desculpa. Dessa vez tá desculpado. Olívia, pra gente conversar esse bate-papo aqui, conta aí como é que você começou na carreira e como é que você chegou nesses dois cargos aí super importantes nesse mercado. Nossa, isso foi no verão de 69, basicamente. Eu comecei trabalhando na Globosat. Eu acho que na minha vida, eu sempre olhava para a TV e eu sempre quis ser a pessoa que ia escolher os programas que iam entrar na TV. Eu não sabia exatamente o que era o nome daquilo, mas eu queria ser a pessoa que ia definir. Eu sou muito mandona. Eu quero escolher o que as pessoas vão assistir. Todo mundo sempre fala TV, ligava a produção, enfim. E aí eu comecei a fazer faculdade de publicidade lá no Rio e comecei a trabalhar numa agência. Até que uma amiga minha tinha entrado na Globosat, ela falou, nossa, abriu uma vaga na programação do Telecine para estágio, me dá o seu currículo. E aí eu fui descobrir o que era, o nome do que eu queria fazer, que era programação. E aí eu entrei, comecei a fazer, isso foi nos anos 2000. Eu comecei como estagiária lá, fiquei uns 8 anos na Globosat, aí comecei a passar por várias áreas, porque aí depois eu comecei a querer ser, não quero ser quem só escolhe, eu quero ser quem compra o produto agora também. E aí comecei a ir evoluindo e transitando e fazendo a estratégia dos canais, aí participei de todos os lançamentos dos telecines com os nomes atuais. Aí eu comecei a querer vir para São Paulo. Você é carioca? Eu sou carioca. E eu sempre tive a vontade de trabalhar em São Paulo e de morar em São Paulo. Então eu comecei a olhar e a procurar. Falei, nossa, o que eu posso, né? Para onde é que eu posso ir lá? E aí eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, lá nos primórdios de 2008, tinha um caderninho, uma revistinha que era de PTV News, e aí tinham todos os canais, todas as programadoras, e tinha os telefones, os endereços. E aí eu peguei o meu querido currículo, mexi nele e mandei para todo mundo. Currículos. E aí, uma pessoa que até hoje é minha amiga, e a gente agora trabalha junto na Warner Bros. Discovery, ela abriu o e-mail, viu meu currículo, passou para RH. Na época, Viacom, que agora é a Paramount. E aí eu vim fazer uma entrevista, eu e o VP na época da área, que era de Nickelodeon e de VH1, a gente deu match, eu vim para São Paulo, e aí depois eu comecei a construir minha carreira em São Paulo, e eu fui passando por mais outras áreas dentro ainda seguindo a estratégia de conteúdo. Teve um momento que eu comecei a me encantar pela parte de branded content, por isso que eu tenho muita ligação também com a equipe de vendas hoje, e aí a ser essa ponte, acho que a minha função em receita e estratégia é ser exatamente a ponte entre a equipe de conteúdo
e a equipe que é a equipe de vendas, seja ela a equipe da área comercial, de licenciamento, de distribuição. Então, é fazer essa ligação, encontrar dentro do conteúdo o que e como a gente pode atrair cliente. E aí eu fui seguindo, aí passei por várias outras empresas, passei pela Fox, agora a Disney, passei pela Microsoft, passei pelo grupo A&E, e aí parei na Discovery. Depois, durante a fusão, a gente recentemente passou por um processo de fusão, a Discovery e a Warner Media, e agora nós somos WBD, né, Warner Brothers Discovery. Então, foi aí que eu cheguei. Antes da fusão, eu era diretora de conteúdo para todos os canais Discovery. Os canais de Factor, Lifestyle e o Discovery Kids, que era o canal infantil. No momento da fusão, a gente resolveu fazer uma vertical só de canal infantil, só de conteúdo infantil, porque a gente ficou com o Discovery Kids, com o Cartoon e Cartoonito. E aí, a gente criou um portfólio muito grande infantil, e quando a gente fala infantil, parece que é tudo uma coisa só, mas no final, quando você olha, né, são vários momentos que a criança vive e que ela vai dando, que vai fazendo parte do desenvolvimento dela e que tem que ser tratados de formas diferentes. Então, a gente começou a fazer essa construção desse portfólio e pensando exatamente nisso. Então, a gente pegou o Cartoonito, deixou o Cartoonito um canal para pré-escolar, mas um pré-escolar muito mais novo, mais fresh, mais com atitude. O pré-escolar de hoje, que ele já questiona muita coisa, já questiona o adulto, porque eles já nasceram nativos digitais. Eles já saem, né? Já sai tudo da barriga da mãe com os dedinhos assim, pá, pá. Sai automático. Eles não estão o mundo deles não é mais só um mundo. Eles vivem, de fato, se tem quem vive 360, são essa geração alfa. Então, a gente começou a olhar esse modelo, essas marcas que a gente tinha, e como é que a gente vai fazer essa divisão. E aí o Discovery Kids, que a gente já vinha trabalhando há um tempo, de deixar ele um pouco mais velho, se a gente pode chamar uma criança de 8 anos velha. Então, a gente começou a focar lá... Velho não, mas já quase um adolescente. Quase, eles hoje já estão quase preteen. Então, ali a gente pensar num 6, 8, até uns 10 anos, porque também não dá para colocar essa geração, na minha geração, de quando eu era criança, ali do 6 aos 10, era tudo igual. Hoje em dia, você tem um corte muito grande ali no meio. Então, o 8 anos, ele já não se considera criança e ele já não quer mais brincar de criança, não quer ser visto com crianças menores e não quer ser chamado de criança. Assim como o meu filho de quase 5, se a gente alguém chama ele de bebê, ele chama atenção. Não sou um bebê, eu sou uma criança grande. Então, eles têm essa preocupação e dentro de tudo que a gente, né, foi evoluindo como sociedade e foi cada vez a gente olhando assim numa linha de tempo, a criança não era nada, e se você olhar a propaganda para o público infantil na década de 50, o que era tipo praticamente nada, e o que se considerava, né, o que era criança, a gente foi criando e foi empoderando essas crianças e tratando elas individualmente e entendendo que elas são pessoas. Antes elas eram propriedades. Outro dia eu estava até lendo uma matéria que acho que em 1800 e um pouco, nos Estados Unidos, você podia postar uma criança pelo correio. Ah, é? Você pagava, e a criança saiu... E eu lendo, eu falei, gente, não é possível. Aí tinha uma foto do carteiro com um bebê assim, pendurado na bolsa, e ele tinha que levar a criança de um lugar ao outro. Então, a criança era um objeto. Uhum. E a gente foi evoluindo, enquanto sociedade, a gente foi entendendo que isso não é um objeto, isso é uma pessoa, né? E a gente tem que respeitar essa pessoa. Então, e aí, para entendendo tudo isso, a gente foi formatando esse nosso portfólio. Então, o Discovery Kids vai para essa geração que já está ali no preteen, e a forma de conteúdo já é mais diferente, a forma de consumir é diferente. E o Cartoon, a gente deixou ele lá no 10+. Uma coisa que acho que todo mundo se espanta na hora que a gente está falando de Cartoon Network é que tem um público de 25+ gigante dentro do Cartoon, que são
os millennials, né, que cresceram quando eram crianças, assistiam cartoon e eles foram crescendo e foram ficando. E aí a gente começa a perceber também como a plástica do desenho muda, o conceito muda, o tipo de humor muda, fica um humor mais ácido, mais nonsense. No momento que a gente vai olhando até a evolução do nosso pré-escolar, que antigamente você tinha um pré-escolar que eram aqueles tons pastéis, os desenhos eram cabeçudos, com um corpinho pequeno, um cabeção, um olhão. Hoje o conteúdo pré-escolar ele já está mudando. As casas elas não eram tão ambientadas. Quando tinha uma família, era uma porta, uma janela e um sofá. Hoje em dia você olha para os desenhos e você vê o trabalho de design que tem dentro daquela casa. O conceito que se traz de discussão dentro daquele desenho, e até também entendendo que os pais estão assistindo com as crianças. Então, né, vamos ajudar os pais também nesse momento e colocar. Então, você tem várias dicas até de parentalidade dentro dos próprios desenhos infantis. Eu, como mãe, eu assisto e eu vou absorvendo tudo. Então, assim, eu cheguei aqui. Abri várias abas, né? Mas foi como eu cheguei. Isso é um meio de intencional de criar uma identificação com os pais também? Porque, assim, é um fator... Alguém que decide bem o que os filhos vão ver são os pais, né? Então, isso realmente ele já é intencional para pegar e convencer os pais de que aquele é um bom conteúdo, é isso? Acho que não de convencer que é um bom conteúdo, mas também de dar uma opção de entretenimento para o pai no momento que ele está assistindo com a criança. E tem a gente sempre fala muito do co-viewing quando a gente está olhando nos canais infantis, e aí principalmente quando a gente está olhando para a publicidade, que é dentro tem mães, tem mulheres que são mães que só assistem Discovery Kids, não assistem mais nada. Então tem esse nicho. Se alguma marca quiser falar com elas têm que estar no Discovery Kids porque elas não vão estar em outro lugar dentro de um universo de consumo de entretenimento, porque está assistindo junto. Mas tem uma coisa que, né, com o advento de redes sociais, de smartphone, o que a gente antes entendia que era um co-viewing, que era ativo, que você sentava e assistia junto, e não era um assistir junto para curtir junto, era um assistir junto, quero ver o que meu filho está assistindo. Hoje em dia, o seu filho pode estar assistindo alguma coisa, você está sentado do lado dele no sofá e você está vendo outra no telefone. Não necessariamente vocês estão assistindo juntos, então tem aquele momento da família. E aí, quando a gente vê o conteúdo infantil pré-escolar trazendo essas referências, essas nuances para os pais, é uma forma de você trazer de novo aquele momento da família. E aí, momentos que você pode até... Às vezes, você tem uma situação chata que você não sabe como abordar com o filho. E aí, acontece aquela situação naquele desenho e que pode te dar um gancho para você trazer aquele assunto com a criança. Interessante isso aí. Então, até assim, uma experiência própria... Eu estava assistindo um desenho outro dia com o meu filho e aí, para mim, era muito difícil essa questão de, tipo, quais são as regras da nossa casa e as regras da outra casa, por que os outros podem e eu não posso. E aí você vê que você virou a sua mãe, né? Porque você não é o outro, você não é igual a todo mundo. Mas aí assistindo, naquele desenho, naquele determinado desenho, aconteceu uma situação que era mais ou menos isso. E aí os pais se saíram super bem. Eu falei, nossa, vou estar usando para a vida essa frase. Então, que é isso? Olha, na nossa casa a gente faz assim, nem todas as casas fazem iguais, mas a gente segue dessa maneira. Então, é um momento também de você trazer a relação e construir aquela relação, né, do adulto com a criança, e não ser só passivo, tá? A criança assistindo uma coisa e o adulto está do lado entretido em outro momento. Então, você traz de volta um relacionamento, porque pode ser um momento de discussão. E a gente não pode esquecer que eles são pequenos, mas eles discutem, né? E eles não no sentido de discutir de briga, mas eles querem entender, eles querem fazer o sentido das coisas, entender por que elas fazem sentido. Mas ele até é interessante, assim, porque é um caminho bom mesmo, porque todo conteúdo de televisão tem um profissional atrás,
Tem toda uma curadoria ali, uma consultoria de profissionais que podem passar a mensagem de uma maneira certa, né? Então, é interessante também para os pais, né? Agora, você falando uma coisa, hoje também várias animações, eles estão resgatando até a parte de trilha sonora com músicas voltadas aos pais também, né? Para ter essa atenção, né? De ter esse convívio, porque não é só prender mais a atenção da criança só, mas é do pai junto também, né? Do pai junto. E a forma que as crianças consomem, tudo que elas são hoje, que elas são o tempo inteiro impactadas em diferentes momentos da vida, elas não fazem mais aquela forma de consumo linear que era no passado. Então, elas estão em todos os lugares. E no momento que você traz também esse trabalho de marca, porque a gente deixa, né, de falar só de um canal e a gente começa a falar de marca, e você começa a trazer isso tudo, você consegue trazer o pai também dentro até de próprias referências de memória afetiva que se tinha. Então, às vezes, tem algumas séries que fazem referência às outras. As músicas, as trilhas sonoras, como você falou, elas estão ficando geniais. As referências que as crianças têm hoje são muito mais dinâmicas e muito mais profundas do que as referências que a gente tinha no passado. Então, por exemplo, a gente assiste hoje Gumball, para mim, eu assisto o Gumball, estou terapeutizada. Para mim é uma sessão de terapia, porque eu falo, gente, ele está falando... ele no fundo, a nuance dele, ele está falando de niilismo, ele tem referência para Nietzsche. Se você começar a cavar, você consegue fazer uma tese gigante em Gumball. E a criança está absorvendo aquilo de uma maneira muito fácil, muito lúdica. Vamos dizer, orgânica. Orgânica. E isso vai criando referências, vai criando conceito e vai ajudar, né, vai passando valores. Eu acho que é nesse momento que a gente tem todos esses profissionais por trás olhando o que está sendo construído, como está sendo construído, para quem está sendo construído, então a gente consegue ter também essa questão de valores e de ética e de moral. Então, não é só, né, um entretenimento pelo entretenimento. Tem um motivo, tem um porquê daquilo estar ali. Olivia, a Warner, ela é líder de mercado brasileiro no infantil aí, né? Quais são as marcas que ela representa, assim? Quais que tem dentro do portfólio dela, ou algumas que você possa falar, e o que elas representam? Hoje, a gente faz... no mercado infantil, a gente é líder. A gente tem mais de 54% do share de audiência, porque a gente juntou Cartoon, Cartoonita e Discovery Kids. E eu até brinco internamente que a gente é o único portfólio que hoje consegue pegar ali da criança, do pré-escolar, da tenra idade. E se a gente olhar todas as marcas que a gente tem, tem TNT Sports, tem Discovery, tem Home and Health, tem Warner Channel, tem TNT, tem HBO... A gente tem o streaming também. Então, a gente entrega até os 60+. Então, se você tem uma marca que quer fazer uma construção de fanbase, a gente sempre fala muito internamente de fanbase, da nossa fanbase, tem uma preocupação com as pessoas que gostam da gente, que seguem a gente, que são os nossos fãs da marca, de ter esse carinho com elas e essa devolução. Então, a ideia é que a gente use o nosso fanbase, empreste ele, presente a ele as outras marcas para ajudar a construir a fanbase das outras marcas. Então, essa construção você consegue fazer ele desde assim, ele entra ali no pré-escolar pelo Cartoonito e aí a gente vai até Home and Health, que é um canal que tem um público um pouco mais velho. Então, a gente que está ali lá tem também um 60+, um TNT Sports também que junta todo mundo. Então, é um portfólio hoje gigante que abrange vários targets. Sabe que na época que não tinha a fusão, né, Discovery, o mercado de brinquedo, por exemplo, realmente era que você falou, escolhia fazer o Discovery para um público, acho que até 6 anos, assim, e 8 anos para frente, aí, né, 7, 8 anos para frente, dá a impressão que já era um outro, porque se via uma divisão, né? Isso daí, porque às vezes tinha produtos que não encaixavam, às vezes,
nos desenhos da Discovery, por exemplo, né? Na programação da Discovery, porque a gente enxergava que era bem, assim, infantil. Era bem mais infantil, né? E o Cartoon já era mais teen, né? Era uma coisa mais assim, né? Então, eu lembro Ben 10, que já era, né? E aí a gente, às vezes, partia pra Discovery. Nessa fusão que houve... Quando que foi? Só rapidinho. A fusão aconteceu ano passado. Ela é bem recente, ela é super né? recente. Ela é bem recente, né? Mas pro mercado infantil, no caso, vocês tiveram, assim, a liderança veio total, né? No share, né? Porque a gente uniu todos canais que já eram líderes dentro dos seus targets. E se a gente faz o corte crianças, né, ali no P4+, o pessoas de 4+, aí a gente... Deitou e rolou. Aí a gente, beijou o ombro. Porque a gente pegou o Cartoon, que era líder dentro do 10+, o Discovery Kids, líder no 6-8, e o Cartoonito, que era uma marca super nova, entrando dentro de um nicho pré-escolar, que praticamente ele não tinha uma concorrência. Então, a gente consegue ver... E ele entrou com uma distribuição de base muito grande também, e não herdando, mas com franquias que são muito importantes para dentro do universo WBD. E aí faz todo o trabalho de construção de franquia que a gente faz, quando a gente está falando de IP, é muito forte. Porque, por exemplo, e aí a gente pega toda essa construção que eu estava falando antes, que a gente vai lá desde o pré-escolar e entrega até o 60+, se a gente pega Batman, o Batman, as crianças mais novas, elas não têm contato com o Batman de si, e nem deveriam. Mas a gente lançou Batwheels, que é super fofo. Então, assim, são os carros do Batman, é o carro do Batman, a moto do Robin. Então, eles que vão salvar. O Batman aparece, mas ele não é o personagem principal, ele é um secundário dentro da série. Então, ali é a porta de entrada para a conexão e construção dessa franquia. E, se a gente olha dentro de neurociência, e até em Montessori, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo sobre isso, né? Como é que a neurociência também bebeu muito dentro de Montessori. Ali, nessa fase de 0 a 6 anos, não vamos falar de 0, né? Vamos falar de 4 a 6 anos, é a fase de construção de relacionamento. Então, no momento de construir o relacionamento, é muito mais fácil se você está junto durante esse período. Depois, óbvio, você vai construir relacionamentos mais para frente, mas eles vão custar mais caro, eles vão demandar muito mais. Então, até a gente olhando para a gente hoje, quando a gente olha um grupo de crianças que não se conhecem, a gente vai numa festinha de criança, tá? E tem aquelas crianças que não se conhecem, deu 10 minutos, elas estão todas juntas ali brincando, como se fossem amigos de longa data. Adultos, é muito difícil um adulto fazer uma nova amizade depois de 30 anos. Você fala, a gente vai me dar tanto trabalho essa manutenção dessa amizade, deixa eu ficar com as que eu já tenho. A gente não tem essa porque o nosso cérebro já está em outro momento de solidificação. Você não está pensando mais no coletivo, você está pensando já no seu eu. Então, é córtex pré-frontal. O seu córtex pré-frontal. Hoje em dia, em alguns estudos, antes diziam que era até os 21 anos. Já aumentou, né? Já aumentou para 31. Então, você tá em outro momento. 31? Eu li 25, já foi para 31 já? 31, a gente jamais vai amadurecer. Não, e tem muito a ver com as informações que ela tá nos contando aqui, com as pesquisas da Play. Sim. Né? Sim. Que a gente conversou com as meninas da Play, com a Aurélia e a Ana Amélia. A Play. Sim, tem muito isso né, que elas contaram pra gente. E essa metamorfose que tá acontecendo, né? Porque no Discovery você tava, antes da fusão, você já tava há quanto tempo lá? Há 9 anos. E como que, vamos puxar então, 10 anos, vai. Quais foram as principais mudanças de 10 anos pra cá, pra hoje, assim? Muita, né? Oxe, tudo, né? Muda tudo, porque quando eu entrei na Discovery, e era uma marca que eu amava, eu sempre tive, assim, muita essa... Identificação? Uma identificação muito grande com a marca. Antes da Discovery, você estava...
no A&E. Aí eu fazia o canal A&E, History e fiz a mudança do Bio para Lifetime. Mas acho que todos os princípios que existiam dentro da marca Discovery, que eu me identificava tanto, e eu olhava e eu falava, nossa, e a forma que você está? Se a gente está no mercado, a gente ouve, né? A cultura da empresa, você vai esbarrando com o pessoal no happy hour e a gente vai batendo papo. Eu falava, nossa, eu me identifico muito com essa empresa, eu quero trabalhar nessa empresa. Então, era um momento que a gente estava com o boom da classe C, né? A Pay TV nadando de braçada, subindo. A gente nunca teve no Brasil uma entrada tão grande em Pay TV como era em alguns outros países, por exemplo, a própria Argentina, mas a gente teve um boom gigante de chegar a ter alguns dos nossos canais a terem dados de audiência muito parecidos com alguns canais de TV aberta. Então, em alguns momentos, o Largados e Pelados, ele chegava a bater Rede TV em audiência. A gente já chegou a bater futebol. Então, era um momento muito de era do ouro, né, para Pay TV. Só 10 anos atrás. Só 10 anos atrás. E aí, a gente, né, o tempo vai passando. E é muito engraçado, porque eu estava vendo outro dia uma linha de consumo. E de consumo de mídia. E como é que depois se a gente olha para trás, né, a gente consumia, era um carinha gritando informação, entretenimento, era uma pessoa em pé gritando numa praça. Aí depois a gente passou pro rádio. Estou pulando lá o desenho das cavernas, tá? Mas passamos pro rádio, novela no rádio, TV em preto e branco, TV em cores, mas a forma que você estava consumindo era sempre a mesma. E a forma como você estava comercializando, exatamente também sempre o mesmo. Era sempre muito passivo, de um lado para o outro. Você sentava e você recebia. No momento que chegou a internet, entraram, acho que até um pouco antes do streaming, quando entraram as redes sociais, e a gente tinha aquela sempre, no mundo inteiro, né, globalmente, a gente tem essa cultura da celebridade, e aí vem as redes sociais e você descobre que você pode ter o show de si mesmo. Né? O que é uma rede social? É o seu show de si próprio, é o meu show. Eu sou o protagonista naquele momento. E eu tenho o meu canal, né? Eu tenho o meu canal. Eu posso ser um creator. Então, quando entram as redes sociais, entra YouTube. E aí, essa dinâmica foi muito mais rápida, porque o tempo que a gente levou para sair lá das cavernas, chegar no carinha gritando no meio da praça, passar pelo rádio, TV, blá, blá, levou muitos anos. Agora, entre internet, rede social, YouTube, streaming, foi spam. Você pega 100 anos ali para você chegar até aqui e 10 anos para chegar aqui, né? 10 anos aqui, tudo assim, rápido, corrido, e estamos todos, né, dentro. E aí vem o smartphone também, que também foi uma outra grande mudança na forma de consumir. Então, aqui a gente tem uma disrupção muito grande, porque o que você deixa de ser passivo na forma que você está consumindo e na forma como você está se entretendo. Você passa a criar, você passa a escolher o que você vai consumir, na hora que você vai consumir. Então, eu lembro muito que a gente ia nos mercados e sempre tinha, o conteúdo é rei, o conteúdo é rei. O conteúdo nunca deixou de ser rei. A gente nunca consumiu tanto conteúdo como a gente consome agora. A questão é aonde você está consumindo, porque agora você escolhe o que você vai consumir. Então, se a gente olha as gerações mais novas, que aí são a geração, a gente pode até falar de geração Z, que está ali nos 20 anos, e os nossos alfas, que está ali entre os 10, eles são os que mudam a forma de consumir muito mais rápido, são muito mais... Tem mais facilidade, né? Aquela flexibilidade e mais fome de mudar. Porque você quer sempre mudar, você quer ser sempre diferente do que o seu pai é. Então, do que a pessoa mais velha é. Né? O jovem sempre tem essa questão o jovem sempre
Para o jovem, ele é o grande... Eu vou ser o grande momento de mudança na sociedade, o antagonista, eu trago o novo. Então, ele não quer estar onde os pais estão, ele quer sempre estar em outro lugar. Então, quando a gente olha essa disrupção que teve nesses últimos 10 anos, e todo mundo tentando entender também, né? Porque não é só a produzir conteúdo e colocar na plataforma certa. Como é que você monetiza esse conteúdo para ele continuar sendo produzido, para ele continuar tendo uma qualidade de produção? Porque aí você tem conteúdos que você tem os creators que vão criar nas redes sociais, o YouTube. O YouTube não produz nada, ele é uma grande plataforma, você coloca tudo lá dentro. Ele é só um veículo. Ele é só veículo. Porque no final do dia, são as pessoas que estão produzindo aquilo tudo. E aí, como é que a gente fica dentro desse meio e a nossa qualidade de conteúdo para conseguir ter essa rapidez, essa agilidade, essa dinâmica, porque isso tudo custa muito caro. Então, eu acho que foi um momento muito grande e as tecnologias custam caro. Então, foi um momento que o mercado inteiro parou e falou, opa, para onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer aqui agora? Tava firme o chão, de repente não tava mais, né? Abriu, né? Parece cratera. Oi, vamos se segurar aqui e ver para onde é que a gente vai e entender também como é que esse consumo vai acontecer. Seria errado dizer que o público, vamos dizer, ele foi fracionado? Porque assim, antes ele tinha muito, como se diz assim, era muito mais... A gente tinha um conhecimento muito maior igual você falou, de nichos ali que só eram maiores. De repente, com essa abertura toda, esses nichos foram fracionados, divididos mais ainda. Então, foi criando várias microcomunidades, assim. Não micro, mas... Mas foram criando nichos. Nichos dos nichos, né? Dos nichos. Pessoas que se interessam por outras coisas. E você pulveriza mais, porque o que você tinha no passado... quando você tinha as novelas de TV aberta e o mundo parava para ver aquela novela, você tinha o que a gente chamava de appointment view, que você colocava lá, até ia passar um filme, você via, anotava o horário do filme. Eu tinha esse hábito, eu anotava o horário do filme, botava na geladeira para eu não esquecer. E na final da novela, o mundo para o final daquela novela. Hoje em dia, como cada um também escolhe o momento que você vai assistir, eu assisto a hora que eu quiser, né? Como é que você mede essa performance? Como é que você monta uma grade Como é que você monta essa grade? Como é que você mede essa performance? Então, foram vários paradigmas que foram se desconstruindo. E pessoas que antes a gente tinha que cortar sempre pelo mainstream, né? Se a gente não pode fazer uma grade de televisão focada muito individual, a gente tem que agradar o todo, né? A maior parte das pessoas que estão ali. Agora, tem pessoas que, hoje em dia, elas têm acesso a conteúdos muito específicos e que elas querem assistir. Eu estava vendo outro dia, tem um canal que acompanha ursos. É como se fosse um BBB dos ursos no Alasca e a época de pesca do salmão. E as pessoas ficam lá e votam, tem votação do urso, qual é o urso mais comilão, e elas ficam, porque ele fica live streaming os ursos, tem câmeras lá no Parque do Alasca e tem um público gigante. Então é isso, você abre oportunidades para as pessoas poderem também segmentar mais os seus interesses. Eu quero ver aquela série que está todo mundo falando, mas eu quero ver o urso. Não é todo mundo que quer ver, mas eu quero ver e, putz, olha que legal, eu tenho esse canal aqui para fazer isso. Então, quero ver tricô, quero aprender a fazer tricô, quero aprender a fazer uma maquiagem. Então, você começa a... eu brincava sempre muito com a equipe, que a estratégia de conteúdo, a estratégia de conteúdo vai ser sempre igual em todo lugar. Você só precisa diferenciar a plataforma, entender o seu público e o mood daquele público, onde ele está. Então, se ele está assistindo um momento com a família, ele não quer ver um tutorial. Ele vai buscar, na hora que eu quiser aprender a fazer arroz, eu vou buscar o tutorial de fazer arroz. Na hora que eu tiver uma festa para ir, eu vou buscar esse tutorial de como fazer uma maquiagem. Então, é entender também a plataforma que você está para poder produzir o conteúdo e formar esse grande 360
em volta da franquia e da propriedade que você quer estabelecer. Então, a gente começa a criar, e aí a gente começou... Onde é que a gente se encaixa? E a gente começou a ver, nossa, mas a gente está falando... Se a gente tem hoje uma plataforma de streaming, eu estou nas redes sociais e eu tenho linear, então eu tenho um full 360 acontecendo ali. Eu estou em todos os lugares e eu posso usar cada lugar para fomentar não só venda, mas como fomentar também a criação da minha propriedade. Então, eu posso criar um programa, eu tenho uma série que vai entrar, ela vai estrear no linear, eu posso ter uma continuação dessa série, um spin-off acontecendo ao mesmo tempo no streaming, eu posso ter behind the scenes aparecendo no YouTube, eu posso ter os personagens gravando desafios no TikTok, e eu posso ter alguma coisa de engraçado, de clipes engraçados, de bloopers acontecendo no Instagram. Então, e inclusive posso trazer, se a gente está falando de público infantil, a gente precisa considerar gaming, precisa considerar Roblox. Então, o que eu vou fazer dentro do Roblox? A gente acabou de estrear uma série, foi a primeira live action dos estúdios Cartoon que foram produzidas para a HBO Max, que foi o Use Sua Voz. E a gente fez a pré-estreia do primeiro episódio dentro do Roblox. Nossa. E as protagonistas... Foi praticamente um metaverso. Né? Totalmente um metaverso. E as protagonistas dessa série elas saíram do The Voice Kids em 2017 e elas são estrelas no TikTok. Então, e a gente foi criando conteúdo dentro do TikTok com elas também. Então, porque as pessoas, elas vivem no 360, né? Você não assiste TV em cores mais. Você não fala, vou assistir a TV em cores. No momento que você tem um smartphone, você está conectado numa internet, você está no 370, você já está no metaverso. Queira você ou não. Você é digital. Você não existe mais ninguém analógico, nem a minha avó. Mas você acha, Lívia, que a TV, ou aberta ou fechada, ela demorou um pouco para pescar que a internet estava chegando, que esse mundo estava chegando, e aí, de repente, temos que acelerar esse processo aí, senão vamos ficar para trás. Deu uma choque de realidade? Sabe? Putz, chegou um negócio aí que a gente não estava preparado para isso, e agora? Eu não sei se... Eu acho que ninguém estava preparado, né? Eu acho que não foi uma coisa de demoramos para agir. Acho que aconteceu muito rápido e fomos agindo à medida que foi acontecendo. Então, a gente estava consertando o carro e o carro na curva e trocando a roda. Trocando a roda, Porque foram várias tentativas que foram feitas. Teve eu estava tentando lembrar o nome dele, mas que foi lançado, que era para ser uma plataforma de streaming de conteúdos shorts, de conteúdos curtos. Ela viveu 3 meses. Foi curto também a vida dela. Foi curtíssima a vida dela. Então ela foi bem sucedida, ela chegou onde ela queria. O propósito que ela se propôs. A missão dela era ser curta, né? Então, assim... Eu acho bonita essas histórias de quando nasce assim e tem um propósito. Ela se mata pra falar, tá vendo? Eu tava certo. Então, eu acho que tem essa inovação, ela precisa acontecer. E foi legal você falar dessa frase dela se mata, porque se você quer inovar, você tem que se matar o tempo inteiro. Até como ser humano, indivíduo, né? Pra você estar sempre... Se reinventar. Eu ia te perguntar isso, sabia? Uma pergunta mais particular. Porque eu acredito que você falando de todas essas mudanças, do jeito que você falou, você teve que se reinventar. Opa. Saúde mental, de repente, ali tem que... É difícil, essa risadinha já fala, mas não vamos por esse... Começou a rir, coça o cabelo. Eu não vou nem entrar nessa parte, mas assim, você teve que se reinventar. Isso te deu mais motivação? Porque assim, realmente você estava numa posição que você já sabia onde você estava jogando. De repente foi distribuído cartas novas. E por que você não foi pro outro lado, de repente? Pro outro lado da força? Pro lado negro da força. Né? Por que você, de repente, você continuou, né, no tradicional, vamos colocar assim, o tradicional TV, e você não foi pro digital, de repente, assim, né, você optou por seguir e pegar
aqui e jogar pro lado de lá, né? Fazer esse trabalho. Porque eu estive uma vez de um lado só. Foi quando eu saí da Viacom e fui para a Microsoft. E aí eu fiquei desenvolvendo conteúdo pago com marca para o portal MSN. E aí depois eu fui convidada, meu antigo CEO da Viacom me indicou para o antigo CEO da Fox, que mudou tudo tanto. E aí, tem essa vaga, você quer, te interessa? E aí eu estou voltando aqui e eu vou te responder a sua pergunta, porque naquele momento a gente já estava falando em digital, a gente já estava, as TVs lineares já estavam olhando para o futuro, vendo como é que a gente pode interagir nessa seara. Na Microsoft, que vocês... Eu estava na Microsoft e fui chamada para ir para a Fox. Ah, tá. E aí eu decidi sair da Microsoft, fazer essa mudança, porque eu tinha saído de TV e fui pro digital. Só que primeiro que tem uma coisa que é, TV tem um bicho, que quando pega, você nunca mais solta, sabe? Mas a TV é muito forte ainda, né? É forte. Não, a gente está falando assim, às vezes eu fico muito chateada, que porque a TV, o PTV está caindo. Brother, se você olhar hoje, a gente alcança no Brasil, são 32 milhões de indivíduos ainda. Qual é o sonho de consumo de várias pessoas? Ainda porque quando você é influencer, você tem milhões de seguidores. Mas a gente tem uma sociedade hoje quando é que você sente que você chegou lá? Na TV aberta. Na TV aberta. Eu concordo. E aí, qual é o caminho que você faz da TV aberta? Você vai cavar um programa numa TV paga. Então, a gente ainda tem a TV paga ainda tem uma grande relevância. Apesar de que hoje, a gente como WBD, o foco nosso é muito mais o 360. É entender que o linear é muito importante, mas o consumidor é igualmente importante. Então, o que o consumidor quer e onde o consumidor está. Né? Porque você tem que pescar onde o peixe está. Não adianta sair para o rio seco se o peixe não está lá e ficar tentando botar aquela vara com a... Nem criar demanda. E nem criar demanda lá. Você tem que acompanhar a evolução da sociedade. Não dá para você ficar para trás. Ali. Vou achar público, vou criar um público ali, né? Difícil. Não dá, né? Só não sei que você já vai criar no laboratório, mas não é. Então você tem que acompanhar. E aí, nesse momento que você está acompanhando essa evolução, a gente vê a TV não é mais TV como era antigamente. Só não tem mais supremacia, mas é tão importante quanto, né? É tão importante quanto, mas ela é muito grande ainda. Sim. E aí, principalmente na construção de franquia. Porque quando você começa a pensar em streaming, né, e vamos pensar que hoje, para você pagar várias assinaturas de streaming, você tem ainda o público, a penetração ainda é muito pequena, comparada com uma TV paga. O que você vai consumir? Se você olhar assim, os top dos streamings hoje, os top 10 que aparecem dentro dos aplicativos, eles são conteúdos que já foram construídos em TV aberta. São novelas infantis de 12 anos atrás. São séries que não tinha percebido isso. Você falou agora, é verdade. Você tem uma geração inteira que está redescobrindo Friends. Então, aliás, duas, porque os millennials descobriram Friends, e agora a geração Z chegou em Friends. Sim. Então, o que tá bombando hoje, o que bomba hoje no streaming, basicamente, é o que foi construído lá atrás, de uma grande intervenção. A geração não morre, né? Você não tem... vem uma geração nova, todos dá para lá... Sim. As pessoas já não existe mais, continuam. Né? Isso, tem uma continuidade. Tem uma continuidade. E tem pessoas que querem continuar assistindo. E uma coisa também que eu sempre brinco com a equipe, que é binging, nada mais é do que maratonas. Binging já existia com outro nome, maratona. Você ligava a televisão no sábado, no domingo, tinha uma maratona de filme,
de uma maratona de série. Isso é igual binging. Sim, sim. Agora, a diferença é que você está escolhendo quanto, né? E você tem controle ali, né? Você tem um controle ali na hora que você começa e a hora que você para. Você não vai pegar do meio de um episódio e acabar. Mas os conceitos estão ali. Sim. Os conceitos são os mesmos. Se a gente olha a grade hoje dos streamings e grade de grandes canais do YouTube, eles fazem os drops em dias específicos. Toda terça-feira, toda quinta-feira e baseado em hábito de consumo. Então, a equação é a mesma, se manteve. O conceito é o mesmo. Sim. Então, assim, o ponto é, a estratégia de conteúdo, ela é estratégia de conteúdo, seja qual for a plataforma. Você só precisa identificar o que a pessoa espera daquela plataforma. Então, se você fez a estratégia de conteúdo para uma revista, para uma TV aberta, para um canal linear ou para um streaming, o final do dia o conceito é o mesmo. Às vezes a gente só está mudando o nome, deixando o nome um pouco mais bonito. Mas a forma de assistir é a mesma. Mas você precisa definir a forma de assistir tela, não é a mesma. Qual tela eles vão assistir? Você consegue... E não só de tela, mas de comodidade. Né? O que é mais cômodo para a pessoa naquele momento? Porque às vezes você está sentado esperando o dentista. Então, e você acha que deveria ter um conteúdo, sim... Você tem um conteúdo... O conteúdo é distribuído nas duas maneiras? É todo distribuído. Tudo, né? Todo distribuído igual. Porque você falou, né? Tô esperando no dentista. É um conteúdo. Não, eu tô na sala esperando... É outro conteúdo. Não, mas para TV é outro conteúdo. As telas, elas influenciam, no caso, a questão do conteúdo, do direcionamento do conteúdo? Não, tem alguns conteúdos que a gente chama assim, os conteúdo premium, né? O que seria a série inteira. Ela vai existir e ela vai ser alimentada em todas as duas plataformas principais. Então, se a gente vai lançar a série, se a gente vai lançar agora a gente lançou, a gente está em setembro, né? Então a gente tem o mês da Peppa. Então a gente vai lançar os episódios inéditos de Peppa no linear e no streaming. Agora, o que a gente vai produzir a mais é o que diferencia. Porque o que vai viver dentro do universo de Peppa no streaming vai ser diferente do que vai viver dentro de YouTube, do que vai viver dentro das redes sociais. Aí a gente produz conteúdos que serão conteúdos conexos para alimentar esse fandom da Peppa. E então, aí a gente começa a fazer também maratonas. E a gente tem um aplicativo que a gente juntou também. Então, que é hoje o CNAP. Então, dentro desse aplicativo, a gente tem o Cartoon, você entra e escolhe a marca que você quer assistir. Então, tem o Cartoon, tem o Discovery Kids e tem o Cartoonito. E aí, quando você entra, se a gente está em mês de lançamento de alguma série, então a gente lá dentro tem livros produzidos dentro daquela série. A gente uma vez fez um jogo para Mini Beach Power Rockers que baseado em um episódio especial, que é a Dolores, que é a babá, para quem não conhece a Mini Beach Power Rockers, são os bebês que vivem numa creche, a Dolores e a babá, e cada bebê tem um estilo musical. E a babá Dolores some, e os bebês vão procurar a babá. O episódio todo eles passam procurando a babá. Então, a gente desenvolveu um jogo para o aplicativo que é Encontre a Dolores. Então, a gente vai criando esses conteúdos que vão alimentar a franquia. Esses vão ser diferentes e construídos de acordo com a plataforma onde você escolheu assistir. Porque, por exemplo, porque a pergunta, você entra nas métricas do YouTube, você sabe quantos acessaram pelo desktop, quantos acessaram pelo celular e quantos acessaram por um tablet, né? E ali você tem as faixas etárias, né? Mas talvez fosse um negócio bem complicado de você ter que criar um conteúdo específico para cada tipo de tela, o negócio iria complicar muito, muito mais, né? Mas uma vez produzido... É complexo, mas a gente cria, porque o que você vai colocar, o formato, as especificações técnicas do que você vai fazer no Reel ou no Instagram. De formato, né? O formato é diferente. O formato que você vai colocar na hora de processamento de material, os materiais são processados separados também. Sim, Então, é um custo altíssimo.
Sim. Mas mesmo sendo a mesma produção, depois o pós ali para encaixar em cada um é caro, porque né? É caro. Fez na horizontal, ele não vai encaixar na vertical. Você tem que fazer na horizontal e na vertical, né? A verdade é que cada vez mais o conteúdo está sendo feito no meio, né? Tô falando no meio porque ele recorta tudo. Acho que com o Daniel, né, que a gente perguntou, pô, será que vai ter um cinema qualquer dia, né, vertical, né? Porque ele falou, não, muito pelo contrário, a gente acha que vai ser mais 360 as telas do que você querer mudar o formato ali para simplesmente de horizontal para vertical, né? Lá no centro de São Paulo tinha um 360, acho que tá quase fechando. É mesmo? Mas sabe que é muito engraçado? Que depois da pandemia, as pessoas voltaram, e principalmente o meu foco é sempre a geração mais nova, né? A geração mais nova, a geração alfa, voltou incrível, porque eles não tiveram contato com o cinema. Então, eles voltaram muito para cinema, babando, cinema e áudio. E a gente fez um lançamento de Barbie agora, há pouco tempo. O filme foi Fenômeno Barbie. Fenômeno Barbie. Foi uma das maiores bilheterias sabe? Esperava-se. A Barbie, ela chegou num momento que a gente esperava que ia ser um sucesso, mas a gente não tinha noção do engajamento social e da mobilização social que a Barbie ia causar. Então, bem na época do lançamento da Barbie, o meu filho foi fazer uma cirurgia. E eu estava esperando na lanchonete do hospital acabar a cirurgia. Quando eu olho em volta, eram pacientes e médicas, todas de rosa choque, todas daquele Barbie pink. E como é que quando a gente começou a anunciar que ia lançar a Barbie há um ano atrás, o Barbie Core, dentro do mundo fashion, surgiu gigante. Então, de repente, é um monte de gente andando de rosa, aquele pink forte, o pink Barbie. E no dia da estreia, aquela comoção das pessoas todas de pink e falando de Barbie. Então, assim, a gente acho que não se tinha noção, eu não posso, né, eu falando isso, meu achismo, porque eu não estou dentro da área de theatrical, mas eu acho que o mundo não estava esperando uma comoção global tão grande socialmente. Mas eu acho que depois de tudo que a gente passou, sabe? Acho que teve um desejo reprimido ali de sair assistindo uma tela grande lá, me parece, né? Também tô nesse achismo, mas acho que também teve uma mudança no meio do caminho da produção, até da comunicação que foi feita, porque eu não sei se foi esse o caso, que tinha um diretor, depois mudou no meio do caminho, e eu não sei se foi a Barbie, que aí até o jeito que foi vendido foi muito diferente, assim, sabe? Foi realmente, acho que o primeiro trailer não chamava atenção, o segundo, da maneira que foi feito, chamava muita atenção, né? E isso a gente vê como o valor da marca, né? Não, o valor da marca é gigante, e você vê muito o valor da marca quando outras marcas começam a se engajar. Loja de departamento, teve muito disso. Loja de departamento, a Heineken, eles fizeram fora do Brasil, eu estava vendo, eles fizeram uma campanha que era a Heine e o Ken. Heineken, eu vi. Então, assim, as marcas engajaram em volta. Então, foi uma comoção mundial, global. Que, na verdade, potencializa, né? E sempre potencializa. Então, que vai chamar mais atenção ainda, né? Quem não tá... O público lá que não é o que assiste Barbie vai querer entender por que tá o Ken separado ali. Pelo menos vai querer entender por que dessa comoção, né? E eu acho que uma coisa também a memória afetiva de Barbie, que ela resgatou de muito, né? A gente veio de momentos muito difíceis. Acho que o que a gente passou nos últimos, né, de 2020, anos uns 3 anos, a gente ficou meio adormecido, meio zumbi. E acho que volta, né? Você pega a marca da Barbie, você tem tanta coisa de infância que fala muito grande com um público ainda, né? Com um público muito grande. E de épocas que a gente não sabia que a gente era feliz. É verdade. É verdade. E que você vê de tendência o público infantil daqui para frente, assim?
O público infantil... De conteúdo, né? Para esse público infantil que vem vindo aí. Para esse público específico, e a gente corta, né? É sempre bom cortar os públicos porque eles não gostam de serem. Precisa definir o que é o infantil, né? E colocar os cortes. Para o pré-escolar, é esse pré-escolar com mais atitude, entender que a criança evoluiu, então ela já está inserida num contexto de discussão familiar. Ela já faz parte, principalmente as crianças hoje que têm irmão mais velho ou que convive com outras crianças mais velhas, isso puxa muito o consumo delas, e não só o consumo, mas a forma como elas se posicionam. Então, a gente faz essa sempre quando a gente está falando de cartunito e falar em um pré-escolar, a gente sempre faz questão de falar um pré-escolar com atitude. Não é um pré-escolar passivo e verticalizado que a gente via há uns anos atrás, de que é um adulto falando para uma criança. Então, a gente tem sempre essa preocupação, tipo, é importante, se você está falando com uma criança, você abaixa e fica na mesma altura da criança. Que são os cuidados na produção, os cuidados né? na produção. Então, de falar de criança para criança. E acho que a gente tem esse cuidado de não... Criança tem que ser criança. Isso... Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer situação, independente de qualquer idade, enquanto ela for criança, ela tem que ser criança. Mas você não pode achar que a criança... Subestimar a criança. Eu concordo. E tem que entender que a criança, ela é uma pessoa. Ela não é um objeto. Então, esses conteúdos hoje, eles vêm muito com essa pegada e até trazer e mudar um pouco também a dinâmica de pais. Se você olha os conteúdos pré-escolares no passado, os pais que aparecem são sempre pais perfeitos. A gente, depois de uma pandemia, a gente fazendo reunião, né, Zoom, todo mundo criou filho de todo mundo na pandemia. Você estava dando comida, estava limpando, lavando, dando banho e fazendo reunião. Então, nesse momento, você entender, não existe pai perfeito. Desconstruiu, né? Desconstruiu totalmente. E você não vai alcançar a perfeição. É normal você ficar irritado. Porque às vezes você está num dia de trabalho, você está estressado, aconteceu alguma coisa, você está preocupado com alguma coisa. É normal. Passa por isso e como é que você reverte isso? Como é que você... E cada vez mais de te dar ferramentas para você entender essas suas frustrações e ajudar a criança nas frustrações dela. E ajudar você a também dar um pouco de carinho para você. Porque é difícil, não é fácil no mundo de hoje a gente administrar tantos pratinhos ao mesmo tempo. Então, é normal, uma hora você vai levar o filho atrasado para a escola. Isso não vai... Eu acho que tem mais humanizado, né? É muito mais humanizado do que era na década... Mostrou-se que o ser humano é um ser humano mesmo, né? É um ser humano. E tá todo mundo ali, tudo bem, porque estamos todo mundo ali, estamos tentando aprender. Chegou igualitário, Até esse conteúdo inicial que você diz aí nessa faixa etária, você acha que o conteúdo importante é alguma coisa que já ensina a criança a lidar com a parte emocional? Identificar? Muito, principalmente na hora que ela começa a dar nome para os sentimentos. Então, a gente tem muitas séries que ele começa a dar nome para sentimento. É se entender, né? Se entender. Porque essa fase, esse pré-escolar, é o momento que eles não sabem lidar com frustração. Eles não são seres racionais, de que vão entender, eu não quero, porque eu quero isso, eu não vou ter agora. E tudo bem. Não, eu quero isso, eu quero agora. Por que eu não posso ter agora? Então, a frustração, lidar com a frustração, para eles é muito importante. E entender o que é a frustração. Então, é importante se frustrar. Não é, acho que o nosso trabalho não é facilitar, até como pai e mãe, não é facilitar para o filho, é ajudar ele a entender o que é isso que ele está sentindo. Como acelerar é que ele sai o processo do filho, beleza, tal, mas ele tem que passar pelo... Ele tem que passar por essas etapas. E outras coisas também, que é ensinar que as pessoas hoje elas não têm muita noção de você explicar para a criança, olha, o seu corpo é o seu corpo.
Você é dono do seu corpinho. Se você não quiser que te encostem, tudo bem. Porque a gente tem mania de adulto ver uma criança, ai, que fofo, vou agarrar, beija, a graça, pega no colo. Imagina bochecha rosada. Bochecha rosada perto. Mas imagina se você encontrasse um amigo seu na Paulista andando, ele, ai, que lindo você, vem, que eu vou te abraçar. Ou até um desconhecido. Às vezes tem um desconhecido que faz isso com criança. Ou que amigo, você encontra um amigo seu, uma amiga, aí você pega a criança e fala assim, dá tchau, dá beijo nela. Tipo, nem, puta, você conhece, mas a criança nem conhece, você quer que dê beijo? Pois é, e a gente tá o tempo inteiro falando, não converse com estranhos, não deixe que aí você fala, não, agora dá beijo. A gente é muito esquizofrênico enquanto ser humano. Então, e a criança entender isso, porque isso vai muito em responsabilidade, não só dela entender de que as pessoas não podem encostar nela sem a autorização dela, como também ela não pode sair encostando nas pessoas sem a autorização das pessoas. Então, é um entendimento e uma mudança para a sociedade para frente. E é isso, a criança não é um objeto. Da mesma forma que a gente acorda de mau humor, eles vão acordar de mau humor algum dia. Ai, mas ela sempre comeu brócolis, hoje não tá. Meu, você quer comer brócolis todo dia? Eu queria te puxar uma outra coisa agora. Você tinha comentado que os canais Discovery infantil sempre tiveram alguma mensagem, alguma coisa ali no final, assim, não era um conteúdo jogado de qualquer jeito, sempre tem uma mensagem final. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A gente tem sempre, hoje, né, quando a gente olha o nosso portfólio, a gente tem sempre um cuidado do que a gente vai trazer e como que a gente vai trazer. Então, a gente entende que em algumas plataformas você não tem controle do que seu filho vai assistir. Então, é muito importante para o pai saber que o que está sendo exposto debaixo da nossa guarda-chuva de WBD, dentro das nossas marcas, que são Cartoonito e Discovery Kids, que ali tem um cuidado de curadoria e de construção de produção muito forte. Então, a gente está sempre olhando e passando pelo crivo de várias pessoas e sempre trazendo pessoas que são especialistas, que é o que eu quero, o que eu estou trazendo aqui, qual é a minha mensagem dentro dessa série, né, dentro dessa propriedade. Eu quero falar de diversidade. E hoje, com a criança, não adianta você falar com a criança, olha, é importante a diversidade. Para a criança, o mundo já é diverso. Eles já vivem no mundo que vai limitando quando cresce. A gente é que vai se limitando. Vai limitando, eles vivem no mundo que eles convivem com dinossauro, com unicórnio, com urso. A gente que vai limitando e tirando a mágica da cabeça deles. Então, eles já são diversos, inclusivos. Eles já são... A gente aqui... Já estão mais acostumados com eles já estão mais acostumados. Tanto que até também a parte de sustentabilidade, de natureza, eles já têm isso dentro deles. Se você vai jogar uma coisa fora, repara, os pequenos, eles já ficam... Não vai jogar, você está errado, esse lixo não é aí. O papel é lá, o plástico é aqui, eles já sabem. Então, não é a forma de construir esse conteúdo não é trazendo uma bandeira, né, e carregando, né, e mostrando, olha, educando. É inserindo, porque para ele já é natural, já está inserido. Então, a gente tem esse cuidado sempre de olhar, na hora que a gente está construindo o conteúdo, de ter sempre um conteúdo super diverso, super inclusivo. Então, o Use Sua Voz, que foi essa live action que a gente acabou de lançar, é um casting totalmente diverso. Ele foi feito para o streaming, mas a gente olha outras, a gente vai ter um outro live action que a gente vai estar produzindo com a Marilce de Souza Produções, que é o Franjinho e Milena, que está fofíssimo. Eu queria roubar o Bidu para mim, porque é todo na ótica do Bidu. Que legal. O Bidu vai narrando o encontro da Franjinha e da Milena, como é que eles se conheceram. E o Franjinha nunca foi muito protagonista, ele assim, nunca foi né? Muito protagonista. E ele foi um dos primeiros. E a Milena tá entrando agora. A Milena entrou agora. Então, assim, você vê E o Franjinha é velha guarda. Sim, foi o primeiro. Então, eles se conhecem
E a Milena, ela começa a ajudar o Franjinha. Então, a gente vê muitas das nossas séries uma equidade de gênero muito grande. Que é para as crianças entenderem que não é porque você é de um gênero diferente que você é melhor ou você é pior. Você só é diferente. E você tem que respeitar o diferente. Então, a gente tem sempre essa preocupação de trazer uma personagem mulher muito forte, de trazer pessoas pretas, de trazer o que seria, né, a sociedade hoje, de mostrar. Porque para você viver em sociedade, você tem que aprender, numa democracia, você tem que aprender a respeitar. Sim. Então, é isso. A ideia cada vez mais é que esses conteúdos sejam desenvolvidos sempre trazendo esse tipo de cuidado. E isso é uma coisa que é muito, muito importante para a gente. Não só WBD, que a gente faz um trabalho interno muito grande também com os times, mas também de levar para fora e de entender e de tentar melhorar as próximas gerações, porque era aquilo que eu estava falando mais cedo. A nossa geração, você tem que educar. A geração deles, flui de uma forma muito mais fácil. Então, quando você está falando, por exemplo, de equidade de gênero, eu estava vendo uma pesquisa de uma ONG que trabalha muito com meninas e ciência. As meninas, a partir dos 6, 8 anos de idade, elas começam a se achar menos inteligentes. E a gente sempre foi criada, né, em matemática. Quem é bom em meninos são bons em matemática. A gente hoje, em 2023, a gente ainda tem isso. E quando não tem, é porque está na bolha da bolha. Mas a gente ainda tem isso. Cadê as mulheres cientistas? Cadê as meninas cientistas? Então, é mostrar que vocês também podem. Mulher também pode jogar bola. Mulher tão inteligente quanto você pode fazer um foguete. Se você quiser ser astronauta, você pode ser astronauta. Então, acho que a gente tem sempre essa preocupação de trazer personagens dentro da série que vão estar incluídos ali dentro. E incluídos de uma forma que seja muito natural, orgânico, a palavra da vez, né? A palavra da moda, que seja orgânico. E que a gente consiga trazer toda a diversidade, a equidade, a integração, que seja parte do conceito das crianças, do que elas são hoje, do que elas vão ser de valores para frente. Eu ia te perguntar rapidinho, Márcia, uma coisa. Vocês têm conteúdo que vocês desenvolvem para o canal mesmo e também tem de estúdios que vocês transmitem lá. A gente adquire, isso. Isso aí tem uma oficina que senta todo mundo, assiste ali e vê em qual canal que se encaixa, tem algumas coisas assim? Tem. A gente tem um grupo de aquisição. E aí esse grupo de aquisição vai nas feiras, conversa com as produtoras, as distribuidoras, aí eles trazem de volta, óbvio, esse grupo já faz uma curadoria ali. Já faz uma pré-curadoria, porque essa vertical que a gente tem hoje de kids são todo mundo, por isso que a gente separou, né, não deixou conteúdo infantil tudo junto, não deixou infantil com todos os outros canais, a gente deixou ele bem separado, porque todo mundo que está ali é expert em conteúdo infantil, em produção de conteúdo infantil. Então, a gente já tem todos esses cuidados no DNA, porque a gente faz treinamento direto e procura, entende, estuda e vai acompanhando essas mudanças. Então, a gente tem esse grupo, eles já fazem uma pré-seleção e aí eles trazem para a equipe, e aí a gente vai discutindo, olha, se encaixa para onde? É uma equipe ali, um time diverso? Super diverso. Porque tem que ser, né? Tem que ser. Porque já começa aí, né? Já começa aí, porque você já começa... Os olhares são diferentes. Sim, o olhar técnico primeiro, para depois ir pro outro. E você começar a trazer esse tipo de conteúdo, se você não tem um público diverso... E se você vive sempre na bolha, né, do seu algoritmo,
Sim. você nunca vai ter um contraponto para sua opinião. Você vai estar sempre reforçando o que você já acha. E até porque você não tem como se colocar do outro lado. Você precisa de alguém do outro lado. Alguém do outro lado, né? Que é aquele, né, o bom e velho lugar de fala. A gente não pode falar das dores. Né? Todas as dores são dores. Sim, sim. Mas só quem sente sabe o tamanho da sua dor. Exatamente. Então... e até a pergunta, acho que até é meio relacionada, como você tem a experiência de América Latina, né? Como é que você vê o Brasil e a América Latina em relação a conteúdo? É muito discrepante o negócio ou tá tudo no mesmo nível? Tem os conteúdos, tem aqueles conteúdos que são assim, os grandes medalhões. Eles vão funcionar em qualquer lugar, porque são conteúdos que... Troca o idioma e vai embora. E vai embora. Principalmente a gente tem essa facilidade... É uma facilidade porque para você fazer uma animação demora tanto tempo, mas pelo menos a gente tem a facilidade de quando dublar a viajabilidade do conteúdo e a duração, a durabilidade dele é mais longa. Uhum. Ele não acaba tão rápido, porque não está assim. Tão descartável. Não é descartável, né? Não é como um conteúdo de lifestyle, que você está falando de formato de cabelo, tendência de decoração. Não, você está falando de coisas profundas, porque no final do dia, se você está vendo, você vê um desenho bem construído, é um momento de questionamento muito grande. Então, esses conteúdos, quando eles são feitos, assim, alguns são achados, né, que todas as constelações, os planetas estavam todos perfeitos e se encontraram. Como, por exemplo, foi uma Peppa, que a Peppa transita super bem entre todo mundo. Uhum. Ela é o que a gente chama de conteúdo de transição. A Peppa veio da onde? A Peppa é inglesa. E ela veio do estúdio pequenininho, né? Veio de um estúdio pequenininho. Pequenininho que nem tinha, nem esperava... ela já tem tô falando porque eu já fiz muita Peppa anos atrás e hoje de manhã eu tava mexendo numa Peppa, fazendo ainda. Tá fazendo uma Peppa. Você vê como ainda tá E a Peppa forte. Tem uma força gigante. Eu lembro que nos Estados Unidos as famílias estavam super preocupadas porque a Peppa, quando eles assistem no inglês original, ela tem um sotaque britânico. Então as crianças estavam falando com sotaque britânico. Nos Estados Unidos. Então, como é que você influencia uma geração inteira através de um desenho? Olha como é que isso é profundo, como é que isso é importante. Então, ela transita entre todo mundo. E ela a Peppa tem uma personalidade. Sim. De vez em quando ela vai lá e tem umas caras que ela faz, eu falo, acredito que ela fez essa cara, meu, a Peppa é muito. E eu assisto Peppa sozinha. Aliás, eu assisto vários desenhos sozinha. Então você não fica só no Cartoon, que é até 25, né? Você vai... Eu assisto tudo. Eu gosto muito. Então, assim, tipo, Bugs Bunny, Builders, que a gente tem, que é a nossa porta de entrada para a franquia do Tooncast, com Perninha, com Pernalonga, Patolino, eles também têm umas tiradas sensacionais. A gente exporta conteúdo? Isso que eu ia falar, assim, às vezes você tem um conteúdo que ele não funciona no Brasil, mas funciona no ou algum Chile. Conteúdo que não deu, assim, poxa, não pegou legal aqui e foi pra lá então, e acabou mas foi lá, por exemplo, vai até um pouquinho além minha pergunta, ele tá aqui, não funcionou no Brasil, funcionou no Chile e na Argentina. Aí ele acaba prosperando, tendo mais temporadas por causa dessas outras regiões ou tem algum país que é predominante? Você falou aqui, vai. Porque o predominante hoje, a gente sempre está focado no mercado brasileiro. O mercado brasileiro é gigante. Sim. Então, é sempre uma prioridade para a gente. É populacional, né? Populacional. Então, assim, o consumo é muito grande. Aí, as diferenças, né, de países. O brasileiro, ele é muito mais early adopter. Ele está sempre na frente da tendência. Então, se a gente olha consumo de rede social, brasileiro bate com a Índia. É indiano, brasileiro e americano. Então, a gente está sempre na frente em consumo. E a forma como a gente também pode trabalhar algum tipo de conteúdo. Porque aí cada região tem suas peculiaridades.
Então, a gente está sempre focando Brasil e México. Como a gente tem essa vertical infantil, então a nossa produção também é uma vertical. Então, tem produções que a gente vai fazer aqui, que tem muito cara de Brasil, mas elas viajam também, porque da mesma forma como elas estreiam aqui, elas vão estrear nas outras regiões, vão estrear no México, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, todos. E tem produções que são dos outros países que estreiam aqui e vão super bem. Então, a gente também estreou agora o Cooking, a gente fez um spin-off do Clau e Cooking, foi uma produção original nossa, produzida no México, que era só o Cooking, que ficou linda. Foi um sucesso no Brasil. Então, ele foi feito só para o Brasil? Não, ele foi feito para toda a América. Ele faz. É que a gente vai dividindo. Como o Cooking é um personagem mexicano, a equipe do México vai tomar conta dessa produção. Sim. Mas a produção é sempre visando a região. Né? Mas a gente sabe que até por conta de assuntos e de algumas, né, questões regionais, ela vai fazer mais sucesso. Como, por exemplo, Franjinha e Milena. É uma série que vai estrear também na América Latina. Mas para o brasileiro vai fazer muito mais sentido. Sim. Porque ele tem todo um lado da memória afetiva de que um mexicano não vai ter. Para o mexicano, ele vai estar vendo uma série muito legal de um menino cientista, de uma menina que é super curiosa, inteligente, narrada por um cachorro que é super fofo. Porque eles não têm essa referência de Turma da Mônica que a gente tem. A referência de Turma da Mônica. Então, é a questão da referência. Sim. Mas todos eles viajam, porque eles são produzidos para viajarem. Tenho mais uma dúvida, então. Por causa da internet, assim, disso de ter informação mais rápido, isso foi um fator decisivo para ter tanto desenho que vem de fora para cá e não tem mais o nome traduzido? Porque assim, você lembra que antes tinha mais nome traduzido dos desenhos, até a arte era feita assim, tinha a identidade visual era a mesma, mas era escrita em português, e hoje cada vez mais eu vejo nomes que não são mais traduzidos. Ele tem alguma coisa estratégica aí de pesquisou ali e acha em qualquer lugar, porque... Para você aproveitar aquele momento global. Né? E também, se você parar para fazer essa tradução e você for fazer todas as cartelas, tudo, você não vai conseguir nunca sair no mesmo tempo. Sim, é totalmente estratégico. É o que a gente chama day and date. Ele tem que sair no mesmo dia e na mesma semana. Então, esses conteúdos, se a gente não fizer isso... É o time, né? Porque lançou hoje, mês que vem já não tem o mesmo alcance, exatamente. Né? E aí a gente aproveita toda a geração de buzz, de burburinho na internet. Sim. Até porque tá no digital e vai pro mundo inteiro, né? E vai pro mundo inteiro. Então, assim, a gente já faz já tem essa... Então, mas isso foi totalmente estratégico mesmo, de não começar mais a adotar nome traduzido. Tem uma parte estratégica que é para você conseguir acompanhar e usar também todos os assets que mandam pra gente. Usar até a mesma hashtag. E usar a mesma hashtag e o mesmo handle. Porque o que acontece? Se você usa o mesmo conteúdo com a mesma hashtag no algoritmo, por exemplo, do algoritmo do Instagram, ele vai priorizar um em detrimento do outro. Então, pode ser que o perfil aqui no Brasil, ele canibalize o perfil de US. Entendi. Então, a gente... Unifica. Sim, simplificou, né? É uma forma de simplificar também, de você garantir que aquele conteúdo vai estar disponível. Vai ter maior alcance, né? Maior alcance globalmente para todo mundo. E quanto maior o alcance dele, maior a chance dele ser renovado. Sim, sim. Que era uma outra parte da sua pergunta anterior. Ele vai funcionar, se funcionou muito bem no Chile, ou se funcionou muito bem no Brasil, ele vai ser renovado? Não necessariamente. Porque a decisão de renovar ou não o conteúdo está ligada à performance do conteúdo. Então, ele tem que performar, como qualquer outra série. Em qualquer outro canal. Qualquer empresa. Como qualquer empresa. Nisso, o conteúdo infantil não é diferente de nenhum outro. Porque querendo não, é quase que cada conteúdo é quase um CNPJ à parte. Ele tem que se sustentar, né? Tem que se sustentar. A gente faz essa construção de franquia, ajuda, empurra no momento de lançamento,
Ser licenciável. Isso tudo tem que ser pensado antes. Já é um planejamento muito maior, né? Gigante, porque na hora que a gente está pensando... Que dá o start já vai tudo junto, né? Vai tudo junto, porque na hora que você está pensando na construção de uma franquia, de uma série, você vai pensar, isso aqui dá para virar alguma coisa? Então, tudo é pensado? Sempre para virar produto? É uma marca, Para virar produto? É uma marca. Sempre para virar produto, mas... E aí é onde o nosso twist de WBD não é só virar produto. Ele tem que fazer uma diferença também. Ele tem que ser positivo de alguma forma. Mas o positivo sustenta... com engajamento. Com engajamento. Mas o que sustenta mais a franquia? O licenciado? Os produtos licenciados ou a publicidade hoje inserida no meio das... É muito... Balanceado. É muito balanceado, é muito equilibrado. Uhum. Porque a gente... Ainda mais como uma empresa global, quando a gente fala de um conteúdo produzido no Brasil, é muito mais fácil você fazer esse corte. Mas quando você vai olhando, porque às vezes ele pode ter ido bem de vendas aqui, de produto, mas ele não vendeu bem nos Estados Unidos. Entendi. Então, para cá, às vezes, uma área está melhor do que a outra, mas você tem que olhar o global. Uhum. Então, isso vai fazer essa diferença na hora dessa decisão, dessa tomada de decisão. É o ROI geral dele quando eles fecham a conta. E os 100 anos da Warner? 100 anos da Warner foi incrível. Está sendo incrível. A gente está com Casa Warner. A Casa Warner, né? Isso. Casa Warner bombando o lugar. Dá para visitar lá? É no Shopping Eldorado? Dá para visitar. Visitar, né? É levar a família, levar os filhos. É uma super família, um ambiente. E a gente tem os personagens lá para tirar foto. Acho que ele é super... Para quem gosta de tirar foto e postar, é o lugar perfeito para você estar. Instagramável. A casa é muito legal para fazer sentido o tamanho que a gente ficou. Uhum. Porque você interage com tanta coisa e tantas marcas, e aí você tem lá personagens icônicos. E a gente vai mexer com o emocional da gente, porque pega lá atrás, né? Para todas as idades, né? Para todas as idades. Porque é isso, assim, o nosso portfólio, ele é único no sentido de unir idades. Uhum. Porque você vai levar seu avô, que vai ver Casablanca, e vai nossa, aquela caixa d'água, como aquela caixa d'água é icônica. E vai ver criança que vai estar reagindo a Batwheels, você vai ver adolescente que vai estar reagindo a Teen Titans. Então, assim, eles são... É um passeio pela história, e a história da cultura pop, né? História da gente, de sociedade. Uhum. E cada canal que você falou, o Discovery Kids, como chama? Cartoonito, Cartoon e tal. Cada um ali, ele praticamente se tornou, já que cada um tem a sua faixa etária, tem uma marca, um produto ali, né? Isso, cada um vive... Dentro do seu... Cada um tem o seu mundo. Então, mas e cada mundo desse, ele tem algum ambiente experience, vamos dizer assim, criado, sei lá, externamente? Porque, assim, isso facilitaria para os pais que, com um filho de 2 a 4 anos, falar, olha, eu queria levar meu filho para algum programa de tal idade. Aí vai no Discovery Kids Experience. Aí depois vai no... Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, a gente está trabalhando muito nisso. É o meu maior sonho de consumo. Uhum. Ter eventos de experiência, até porque eu sou mãe e eu sei como é difícil você todo final de semana você tem que caçar no entretenimento. Mas hoje a gente tem Corrida Cartoon, que acontece já, e aí o foco é no Cartoon, na marca Cartoon, mas é uma dinâmica super familiar, porque o adulto só corre com criança e a criança só corre com o adulto. E é percurso curtinho, um percurso curtinho, ele está fechado, não está aberto, então é um lugar seguro. E você tem muita interação, porque tem várias arenas acontecendo ao mesmo tempo, então você pode chegar para a corrida, você pode ver a corrida, pode participar da corrida, mas você pode fazer coisas
fora da corrida. Do evento, da corrida em si, né? Fora da corrida em si. Então, agora, dia 8 de outubro, acontece aqui em São Paulo e 22 acontece no Rio. Então, hoje é a experiência de marca que a gente tem fora, né, do ar, a mais forte, a mais icônica, a Corrida Cartoon, que também acontece. Mas vocês pensaram em fazer uma casa de cada? Você imagina? Não sei entender. A gente pensar sim, mas deve ser. Eu tô falando como... Temos muitos PPTs, muitos planos, eu só preciso do... Falar em planos, tem algum spoiler que você pode falar pra gente aí? Ela não pode, mas não pode falar. A Júlia tá ali. A Júlia colocou a pulseirinha de choque nela. As pessoas não estão vendo, mas a minha cadeira dá choque. Alguma coisa que você pode contar pra gente aí de novidade? Olha, eu já dei o spoiler de Franjinha e Milena. Verdade. Que a gente vai trazer. A gente já tem 2 temporadas aprovadas. Com o Bidu Fofíssimo. Um dia, se sumir aquele Bidu, saibam que fui eu. Tá lá na minha casa. E a gente, pro ano que vem, a gente tem muita coisa. Então, pro ano que vem vai voltar, vamos voltar. Então, ano que vem então, pro ano que vem... Lívia. A gente tem coisas muito legais que vão acontecer agora. Então, a gente tem o mês da Peppa agora em setembro, no Discovery Kids. Em outubro, que é o mês das crianças, é icônico pra gente, né? Como não viver esse mês. E junto desse mês, a gente também tem Halloween acontecendo, que também é muito importante estar cada vez mais fazendo parte da nossa cultura. O Warner fez 100 anos esse ano e Cartoon fez 30 anos esse ano. 30 anos. Cartoon é um millennium. E eu lembro quando o Cartoon chegou no Brasil. Eu também lembro. Só que eu fui ver depois... eu sou mais novo, já não... E qual que era o desenho que você mais gostava? Quando eu tava no Cartoon, quando eu comecei a consumir Cartoon, foi antigo, Smurfs. Que ele tinha saído... E eu fui ver no Cartoon de novo. A gente tem essa campanha, aí eu não sei se a minha cadeira vai dar choque nesse momento, mas o nosso mote de campanha de 30 anos de Cartoon o seu Cartoon é o melhor Cartoon. Entendi. Porque o Cartoon, gente, 30 anos é uma vida. Tem muita história. Então a gente passou por muitas coisas. Eu amava a Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango. A Vaca e o Frango, pra mim, era sensacional. E o Laboratório de Dexter. Nossa, era legal. Eu gostava dele porque ele pegava assim, eu já questionava ele, né? Ele pegava a chave de fenda, pegava a porca, ele apertava e soltava, apertava e soltava, ele não saía assim. Não fazia, mas não tá apertando nada. Mas não tá apertando, não tá soltando? O que ele fica ali enquanto isso a Didi lá atrás? Coragem, o cão covarde. 2 cães estúpidos. Então a gente vem com essa campanha de Cartoon 30 anos, mas que o foco vai ser esse, o seu Cartoon é o melhor Cartoon. Cada um com sua lembrança, né? Cada um com a sua lembrança do Cartoon. Hoje as crianças vão falar de séries muito mais recentes. Mas eu vou te puxar uma coisa que eu falei antes e você não me respondeu. Pra você, essa transição de 10 anos atrás até agora, ele foi apavorante ou ele hoje é um motivador pra você, assim? Porque você teve que se reinventar. Pra mim, pessoalmente, é super motivador. Eu gosto de desafio. Porque mudou tudo e rolou um desafio onde já tava sossegado. Sim, mas eu não gosto de sossego. Então, pra mim, eu gosto do fervo. Eu gosto do desafio. É que movimenta, né? Que movimenta. Aí meu pai sempre falava, minha filha, né? Jacaré Só que você tá tendo que fazer o dobro. Jacaré parado vira bolsa. Então, Então, eu gosto de ter uma cenourinha ali na frente, sabe? Para você correr atrás. Porque acho que tudo é oportunidade. Então, acho que se a gente foca muito no problema, você não consegue sair daquilo. Ai, nossa, o streaming. Ai, meu Deus, eu sou TV linear. Mas o que eu vou fazer? Gente, abriram várias portas ao mesmo tempo, Abriram várias portas. Olha quanta coisa legal a gente está conseguindo fazer porque a gente é 360. Olha quanta interatividade com marcas que a gente não fazia no passado. Na verdade, você vê como oportunidades, né? E não como dificuldades ali para... Exatamente. E evolução
Sim. pessoal, que é isso. Quando você quer inovar, você tem que estar sempre se matando. Então, se você quer inovar a sua empresa, você tem que estar sempre desconstruindo, reinventando. Acho que aquela grande máxima, né, que a gente viveu, cresceu sobre esse lema de time que está ganhando não se mexe, tem que mexer. Porque uma hora alguém vai sofrer um pênalti, alguém vai levar um cartão vermelho, alguém vai ter um pé machucado. Você tem que estar preparado para tudo. Então, eu acho que assim, eu pessoalmente, eu gosto de trabalhar com plano A, B, C, D, eu gosto de planilha. E gosto de me planejar. Mas acho que o desafio faz parte da vida. A vida... E aí é muito pessoal. A vida, para ser vivida, você pode passar pela vida ali naquela média. Eu ia falar um negócio, mas ia ter gente que ia reclamar, né? Mas se você tem uma coisa para correr atrás e você, tipo... É mais legal. É mais legal quando você consegue. Você fala, caramba, nossa, eu consegui. Eu lembro uma vez que eu queria um brinquedo e a minha mãe falou assim, não. Você quer o brinquedo, você trabalha. Mas, gente, eu tenho trabalho escravo, eu tenho 8 anos, o que eu vou fazer? Cara, se vira, dá teu pulo. E aí eu fui vender limonada na porta de casa. Década de 80 do Rio de Janeiro. Vamos lembrar. Então eu fui vender limonada na porta de casa. O dinheirinho que eu fui ganhando, óbvio que os vizinhos compraram, né? Pela causa. Pela causa, porque a limonada que eu fiz provavelmente já está muito ruim. E gibi velho. De um limão você fez a limonada. Eu fiz uma limonada. E quando eu consegui o dinheiro para comprar, eu falei, nossa, sabe? Eu conquistei isso. Sim. É o meu trabalho. Foi o meu esforço. Ele se materializou. Acho que isso hoje, a gente perdeu muito o homem moderno, principalmente ali naquele momento na Revolução Industrial. Isso é muito importante quando a gente trabalha em neurociência. Você fala aqui atrás no primitivo, a gente olha o que o homem construía, né? Então, você tinha um resultado final. Eu fiz essa caneca, hein? Eu construí. Ela saiu do mundo das ideias de Plutão e ela se concretizou, se materializou aqui na minha frente. Ela é o resultado do meu trabalho. Nossa, olha que legal. Aí você leva para casa, para o pai e para a mãe. Olha, papai e mamãe, eu fiz uma caneca. É isso que acontece na escola. Eles voltam sempre com uma coisa concreta. A gente foi crescendo, né? Mas sociedade foi evoluindo. Na hora que a gente chega ali na Revolução Industrial, que a gente coloca, cada um faz um pedaço de um todo, então um vai fazer a alça, a outra vai fazer o pedaço da caneca, o outro vai pintar dentro, o outro vai pintar fora e o outro vai botar o logo. Você não viu o resultado do seu trabalho, ele foi diluído. E a gente, quando trabalha com coisas que são muito abstratas, quando você olha, e aí pra gente o que dá prazer a hora que a gente vê a performance? Que a gente fala, nossa, engajou. E se eu engajei com aquele conteúdo, significa que eu fiz diferença. Significa que uma criança assistiu e por causa desse momento que ela assistiu, ela se identificou, ela sabe que ela não está sozinha no mundo, ela sabe que ela tem um amigo ali para ela. Então, eu acho que esse é o momento que a gente olha e concretiza para a gente. E por isso que, para mim, o desafio é muito importante. Que é você você morre por dentro, né? Você não tem um negócio... Você tem que estar sempre querendo mais. E não querendo mais no sentido de, olha, vou conquistar o mundo, teria um castelo. É de fazer a diferença, né? É de fazer a diferença. Eu acho, sinceramente, não de ganância, mas sim de ambição de conquistar ambição mais, né? De vida e dos seus planos de vida. Eu acho, assim, eu levo isso muito para mim e para minha família. Eu acho que a gente chegou nesse mundo. Acredite no que você quiser acreditar. Qualquer que seja a sua religião. A gente está aqui. Na hora que eu for embora, eu tenho que deixar isso melhor do que quando eu cheguei. Então, eu acho que isso, quem trabalha com conteúdo infantil, tem muito isso na veia. Porque você tem, por trás de toda essa construção de conteúdo infantil, você está desenvolvendo uma nova geração. Eu acho que teve um momento que você me perguntou sobre tendência,
E eu acabei deixando isso de fora, e isso é muito importante em tendência. Quando a gente olha em termos de criação, né? A nossa parentalidade foi mudando. Na década de 80 era isso. Vai lá, dá o teu pulo, vende a tua limonada e vai comprar o teu brinquedo. Vai andar sem cinto de segurança. Hoje em dia, chegou um momento ali nos anos 2000 que os pais começaram a ter muita culpa, principalmente os pais de millennials, começaram a ter muita culpa porque estavam trabalhando muito. E aí eles começaram, nossa, eu preciso proteger o meu filho. Então eu vou construir a estrada. Eu vou construir a estrada para o meu filho. Os pais de hoje, quem é pai hoje, não quer construir a estrada para o filho, quer construir o filho para a estrada. Essa é a diferença. Então você não pode... bullying não aparecia. Como é que você vai falar de bullying se você não mostrar o bullying? Como você vai falar de preconceito se você não mostrar o preconceito? Então, como você vai tratar temas que são importantes para o crescimento de uma nova e para a formação de uma nova geração se você não mostrá-los? Então, eu acho que essa foi a grande mudança no mindset e de tendência. E aconteceu tudo muito junto no Zeitgeist, que é isso, eu vou mostrar para o meu filho que eu não vou estar junto com ele para o resto da minha vida. Essa estrada eu não vou poder pavimentar para ele. Olha, tem um buraco aqui, dá licença, vamos tapar esse buraco. Mas será que não está caminhando, ou é que eu identifico como construir a estrada com o filho? Eu acho que pode ser uma evolução muito grande de onde a gente está hoje, e evoluir um próximo passo. Mas seria bem legal, hein? Seria incrível. Seria incrível, porque aí é o momento que a gente olha para a criança e a gente entende o quanto você aprende com a criança. Eu acho assim, o mais difícil em termos de maternidade para mim, e ainda principalmente quando eu preciso que ele entenda o que é frustração e que ele compreenda como lidar com frustração, como é que aquela frustração me toca. Sim. Porque às vezes eu tive, né, às vezes você tem um sonho de ter, em algum momento, de ter algum processo. Eu comprei uma bicicleta, botei uma rodinha? Uma cadeirinha. Isso, eu e meu marido, a gente discutindo muito sobre isso, porque o sonho dele era isso. Ele comprou a bicicleta, botou a cadeirinha. Vou andar, você é aquele pai que anda na rua com o filho na cadeirinha e o cachorro do lado. Putz, olha que legal. Não, porque o filho não quis. Não quis, E ok. E aí a gente conversando, falou, nossa, é a nossa frustração. Né? Aí você volta... Mas tem uma lição, né? Tem uma lição muito grande. É muito importante. E eles estão sempre desafiando os seus gatilhos. E você tem que estar sempre se olhando para dentro o tempo inteiro. Então, muito mais de um momento de ser unilateral, você ter um filho, ele te desafia o tempo inteiro. Porque você tem que pensar muito o que você vai responder para ele, porque ele te pega na curva. Porque a criança é literal. Então, é aquele momento que você fala... Te deixa pelado, na verdade. Nossa, te tira o teu chão. Porque fala... uma coleguinha do meu filho, na saída da escola, ela... Mamãe, posso mostrar a bunda para os meninos? Para todo mundo? 4 anos. A minha amiga fez assim... Congelou. Eu falei, gente, como é que ela vai sair dessa? Só que aí no momento que você começa a pensar, mas você vai à praia, né? Como é que você fala? Não pode. Mas se você chegar na praia, como é que você vai fazer? Porque você está de biquíni? Ou então, outro dia eu estava com meu filho e a gente falando para ele, filho, não pode encostar, você tem que pedir permissão para encostar nos seus amigos, você não pode sair, né, beijando, agarrando, abraçando. Você tem que respeitar o corpinho do outro e o outro tem que, assim como tem que respeitar o seu corpinho. Acho que nessa fase de criança, nessa idade que a gente tem filhos mais ou menos ali na mesma faixa etária, é uma coisa que a gente se preocupa horrores. E aí daqui a pouco ele vem e fala assim, mas então, o papai da Gabi, ele encostou no papai, sem pedir permissão.
Ele podia? Mas o que aconteceu na saída dessa escola, gente? Ele falou, não, ele me deu um aperto de mão e uma batida no ombro. Então, são coisas que... São coisas que dá pra virar um bom desenho animado. Não, incrível. Nossa. Acho que, assim, quem tem filho, vida de pai e mãe... Tem conteúdo, hein? Muito show. Mas conteúdo para adulto. Porque você fica numa saia justa que realmente a gente... Né? Não fale com estranhos. E agora eu tenho que falar, não fale com desconhecidos, porque ele apontava, não, ele é estranho? Esse é estranho? Eu falei, não, filho, desconhecido. Não fale com estranho. Aí você chega, encontra a pessoa, você cumprimenta, você dá. Mas quando você apontou pro Marcelo estranho, eu posso falar, ele é estranho. Ó, no episódio passado você já sumiu, você sumiu próximo. Você ainda não disse onde você tava. Desculpa, gente. Esse cliffhanger tá seguindo aqui. Deu tempo, 2 horas. Faz a pergunta aí, Márcio. Olivia, Olivia, ou Júlia. Júlia também, né? Não, a Júlia... Eu acho que a Júlia tinha que estar nessa bancada. A gente não combinou essa pergunta aqui, mas eu vou ter que fazer. Tá? E essa aqui, você não leu as cláusulas, não pode cortar. As letras miúdas do contrato. Eu vou até beber água agora. Mas é uma pergunta que a gente faz. Eu quero só ver se esses 10 anos lá de casa ali, ó, depois da fusão 10, se ela vai ter como responder essa. Eu acho que, sei lá, né, cara? Acho que não dá. Bom, a condição era tem que responder de qualquer jeito. Tá bom? A ver. Olivia, qual que é teu brinquedo de infância? Uxi, meu brinquedo de infância era tanto... Sabe o que eu gostava? Eu pegava o gato guerreiro do meu irmão. Nossa, é legal esse. Era pacato ou gato guerreiro? Era o pacato que virava o gato guerreiro. E eu pegava o gato guerreiro dele pra brincar. Era bem feito pra caramba esse. Era incrível esse gato guerreiro. Mas eu sempre fui muito de brincar em rua. Então eu gostava de brincadeira de rua. De carrinho de rolimã, bolinha de gude. Eu amava... A gente fazia guerra de mamona. Então, tinha alguns brinquedos. Eu tinha muito bebê, que era, né, o normal de menina na década de 80, ganhar muito, muito bebezinho. Aqueles, né, os pequenininhos. Outro dia eu estava até vendo uma retrospectiva e era do brinquedeiro. E eu passando pelo... Eu falei, gente, olha que incrível isso. Eu brinquei com todos esses. Então, tinha uma que era a mamãezinha e ela ficava no colo, balançando o neném. Mas, para mim, o mais marcante era o gato guerreiro, porque era uma briga danada. Os G.I. Joes, porque eu queria que os G.I. Joes namorassem a Barbie. E um... que era o... Munra, dos Thundercats. Nossa. Eu gostava dos brinquedos dos meus irmãos. Ele tinha um Munra, mas não era um Munra já... Transformado, é a múmia. Crossfiteiro. Era o Munra da... Raquítico ainda. Raquíticozinho no... Antes do anabolizante. Antes do anabolizante no caixãozinho dele. Eu amava, eu não sei porquê, mas eu tinha uma atração com aquele... Eu amava, assim, um carinho com aquele Munra. Acho que eu via ele todo fraquinho. Seu cuidado, Munra. Legal. Legal, bate-papo legal, né, cara? Gostou, Lívia? Eu amei. Passa o tempo rapidinho, né? Quanto tempo deu, Tá aprovado, Júlia? Então tá bom. 1h40. Eu falei, põe pra falar, tem assunto, a gente assunta, tem muita coisa pra assuntar. A proposta é ser bem, assim, descontraído, né? Realmente um bate-papo pra não ter aquele negócio muito engessado, né? De perguntas e respostas, tá? Óbvio, né? A gente fica dentro do tema e tal, né? Mas é para passar o tempo mesmo, né? Então, a gente agradece a tua presença aqui, tá, Lívia? A gente sabe do tempo corrido e da tua agenda, né? Foi, né, Júlia? Foi negociação, onde a gente... ainda tirei uma vesícula no meio do caminho. Eu falei, meu Deus, mudou essa data, não pode mudar a data, o podcast, meu Deus do céu. E a gente acabou, né, tendo a honra de receber você aqui. Poxa, a gente fica muito honrado, né, poxa, uma pessoa... E assim, eu sou da área de publicidade, eu tinha agência e tal, e a gente sempre trabalhou com a Discovery, né, que Distal era até, eu tava falando com a Silvana lá também, a briga que era
assim, entre as Cartoon e Discovery, né? Pô, podia facilitar pra mim, né? Agora tá tudo Agora junto, tá né, fácil. cara? Agora tá muito fácil. Cartoon e Discovery, quem faz o quê e tal. E no fim agora houve a fusão, estão juntos. Então, muito obrigado pela tua presença. Só uma coisa rapidinho. Ano que vem 30 anos de Cartoon, é isso? Ano que vem? Esse ano é 30 anos de Cartoon. Vai começar a acontecer agora. Ah, legal. Mas ele vai durar quanto tempo? Aí a gente começa a trabalhar esse tema, o seu Cartoon é o melhor Cartoon, e vai seguindo com ele. Entendi. Aí também, se tiver oportunidade, a gente volta aqui para... isso que eu falar, qualquer portas novidade estão abertas tá aí, a gente marca, super. né, pra gente conversar de novo mais especificamente sobre Cartoon daí, tá? Agradecer também ao André, né, e ao Ricardo, que... o Rica, que fizeram parte do processo da negociação. Da negociação, né? Meu cachê é altíssimo, tem muitas exigências, vocês não sabem. O cachê é o tempo, né? Que eu imagino, né? Pô, toda a América Latina, Brasil, a agenda tua, a correria que e todos esses... E lançamento, e tem que... Enfim, achar um tempinho para sair de São Paulo, vir para Sorocaba. Mas é sempre um prazer, né? Poder falar dos nossos canais e falar de como a gente trabalha, porque é sempre com tanta paixão. Que é importante ter paixão. É verdade. Então... É importante também o pessoal entender quão complexo que são as coisas, né? Sim. Beleza. Então, muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, Júlia. Silvana, obrigado. Obrigado. Presença, Ricardo, André. O Rodrigo abraço. também, pô. Rodrigão. Rodrigo também. E eu que agradeço vocês a paciência. Agora eu vou pro meu camarim com todas as minhas toalhas brancas. Toalhas brancas, né? Frutas. Faz parte do trufas brancas, do pacote, tudo branco. Trufa, toalha, tudo. Wesley Guti, valeu. Valeu, Márcio. Apareça mais vezes. Apareça mais vezes, tá? Vê se não falta, o pessoal sentiu sua falta. Foram e-mails e e-mails. Nossa. Caixa lotada, né? Você jogou assim pra você ficar escolhendo o Iguti, pô? O Sguti, né? Eu acabo errando teu nome. Enfim, pessoal, a gente vai terminando aqui mais um episódio do Toys Podcast. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço.